Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar num tema fascinante e, por vezes, doloroso da história militar: a censura das cartas enviadas pelos soldados. Já imaginaram escrever para a vossa família do meio de um campo de batalha, sem saber se as vossas palavras chegarão como as escreveram ou sequer se chegarão? É sobre essa realidade que vamos falar. Durante os grandes conflitos, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a comunicação era vital, mas também perigosa. As cartas eram a principal ponte entre os soldados na frente de batalha e os seus entes queridos em casa. Eram um sopro de normalidade no meio do caos, uma forma de partilhar medos, saudades e esperanças. Mas cada uma dessas cartas passava por um rigoroso processo de censura antes de seguir o seu destino. Mas por que censurar algo tão pessoal? A principal razão era a segurança. Os altos comandos militares tinham um medo constante de que informações cruciais caíssem nas mãos do inimigo. Imaginem uma carta que dizia: "Amanhã a nossa divisão vai atacar a colina 101 ao amanhecer." Se essa carta fosse interceptada, o resultado poderia ser catastrófico, com a perda de centenas ou milhares de vidas. Então, o que é que os censores procuravam? Eles tinham uma lista bem definida do que não podia passar. Nomes de locais específicos, movimentação de tropas, detalhes sobre novas armas ou táticas, o número de baixas ou até mesmo o estado do moral das tropas. Qualquer coisa que pudesse dar ao inimigo uma vantagem estratégica era cortada, literalmente. O processo era meticuloso. Oficiais censores, muitas vezes homens que não estavam aptos para o combate direto, sentavam-se durante horas a ler pilhas e pilhas de correspondência. Usavam tesouras ou tinta preta para remover as partes sensíveis. O resultado eram cartas que chegavam a casa com buracos ou grandes manchas negras, deixando as famílias a tentar adivinhar o que estaria por baixo daquelas rasuras. Claro que isso gerava uma enorme frustração, tanto para quem escrevia como para quem lia. Os soldados tinham de ser criativos. Eles desenvolviam códigos secretos com as suas famílias, usando palavras aparentemente inocentes para transmitir significados ocultos. Por exemplo, falar sobre o tempo podia ser uma forma de descrever a intensidade dos combates. Mencionar um vizinho específico poderia ser um código para uma localização. Era um jogo de inteligência e afeto para contornar o olhar atento do censor. Mas a censura não servia apenas para proteger segredos militares. Havia também um objetivo de controlar a narrativa da guerra e manter o moral, tanto na frente de batalha como em casa. Cartas que descreviam o horror da guerra de forma demasiado gráfica, que expressavam desespero ou criticavam a liderança, podiam ser totalmente bloqueadas. Os governos queriam projetar uma imagem de confiança, de que a vitória era certa e de que os seus rapazes estavam bem e motivados. Imaginem o impacto psicológico disto. Um soldado, a viver o inferno das trincheiras, não podia desabafar completamente com a sua esposa ou os seus pais. Tinha de filtrar a sua própria dor. E a família, ao receber uma carta otimista, podia ter uma impressão completamente falsa da realidade que o seu ente querido estava a enfrentar. Essa desconexão era por si só uma forma de isolamento. Há histórias incríveis sobre isto. Por exemplo, na Segunda Guerra, existiam os V-mails, ou Victory Mails. As cartas eram escritas em formulários especiais, fotografadas em microfilme para poupar espaço e peso no transporte, e depois impressas novamente no destino. Durante este processo, a censura era aplicada. Era um sistema eficiente, mas também impessoal. A carta original, com a caligrafia da pessoa amada, nunca chegava às mãos da família. Com o tempo, os próprios soldados aprenderam a autocensurar-se. Sabiam que se escrevessem algo proibido, a carta poderia ser atrasada ou destruída. Então, para garantir que as suas notícias, mesmo que vagas, chegassem a casa, eles evitavam os tópicos sensíveis.
Falavam sobre a comida, sobre os camaradas, contavam uma piada. Tornaram-se mestres em dizer muito, escrevendo muito pouco. Hoje, no mundo da comunicação instantânea, com videochamadas e mensagens, esta realidade parece muito distante. Mas é um lembrete poderoso de como a guerra afeta todos os aspectos da vida, até os mais íntimos e pessoais. As cartas censuradas são testemunhos silenciosos, cheios de buracos e palavras cortadas, que nos contam uma história dupla. A história que era permitido contar e a história, muito maior e mais complexa, que ficou escondida nas entrelinhas. Elas representam a luta pela humanidade no meio da desumanidade. O desejo desesperado de conexão contra as barreiras impostas pelo conflito. Estudar estas cartas é olhar diretamente para o coração da experiência da guerra. Espero que tenham gostado desta viagem ao passado. É um tema que nos faz refletir sobre o valor da comunicação e da liberdade de expressão. O que acharam? Deixem os vossos comentários aqui embaixo, adoraria saber a vossa opinião. Muito obrigado por assistirem até o fim. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um gosto, partilhar com os vossos amigos e, claro, subscrever o canal para não perderem os próximos conteúdos. Cliquem no sininho para receberem todas as notificações. Um grande abraço e até a próxima!